que a gente não conversa na casa espírita, né? Que é a lei do progresso. Eu aconselharia vocês a pegarem o livro dos Espíritos e depois lerem com mais calma essas leis, porque elas são bem extensas. Lá há muitas explicações dos Espíritos, dos tradutores, também de Kardec, aumentando e elucidando mais o assunto, né? Pois aqui nos 30, 40 minutos da nossa palestra, os palestrantes não conseguem abarcar exatamente o capítulo inteiro. Então, é muito importante que vocês leiam o Livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais. Essa é o capítulo 8, a lei do progresso, mas tem todas as leis lá. Nós não vamos conseguir falar todas esse ano, mas o ano que vem, já estou programando as palestras do ano que vem, para dar continuidade às 3 leis que vão faltar ainda, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do progresso. E tem algumas coisas bem curiosas em relação ao progresso. A gente acha que o progresso é só tecnológico, né? É só arquitetônico. Não, o progresso, ele é nosso progresso, tá? O progresso do ser humano. Seria muito complicado, né? A gente dizer que o ser humano ele foi feito para viver na infância eternamente. Quando os espíritos amigos quiseram dizer aí a infância eterna, né? Nessa época aí, pré-histórico, descendendo de uma rama dos macacos, né? Dos primatas, sim, com certeza, mas uma espécie que deu continuidade, que deu seguimento, que teve progresso, né? E chegou ao Homo sapiens sapiens, que é o homem mais inteligente da pré-história, né? E os espíritos dizem que nós temos em nós um germe, uma sementinha que nos impulsiona ao aperfeiçoamento, a nos aperfeiçoarmos, a buscar uma melhoria, ao crescimento, não só material, mas moral também, né? Por muito mais que muitos e muitas pessoas ainda não acreditem nem em alma, nem em espírito, mas a gente tem na consciência esse germe de que a gente precisa continuar seguindo em frente, seguindo aí as leis morais, as leis de Deus. Vocês podem falar, nossa, lei de Deus, progresso? Sim, porque é básico aí que nós estamos vendo aqui, mesmo no planeta Terra, do primitivo ao que chegamos hoje e ao que chegaremos aí no decorrer da nossa jornada como terráqueos e como espíritos também que fazem parte da criação, né? O ponto de partida para o progresso da humanidade sempre foi, desde os primórdios, e sempre será, como eu disse, a nossa consciência, a nossa rota tratada no plano espiritual. Nós sabemos que essa rota que a gente faz para a próxima viagem, que é a nossa próxima encarnação, né? Inclusive no livro dos Espíritos, ele fala que a reencarnação é a base do progresso. Sem reencarnação não há progresso. Então ele fala que o espírito tem que estar sempre reencarnando para que ele possa ter continuidade. Então, quando a gente traça essa rota no plano espiritual, não quer dizer que ela é uma rota estática, né? Ela tem suas nuances, a gente consegue modificar pelo nosso livre-arbítrio, pelas coisas que a gente vai escolhendo aqui no plano material, né? E também o nosso progresso vai sendo marcado
pelo lado que nós falamos a semana passada, né, com a Aline, do passarinho, das asas da moral e do intelectual. Então, conforme a gente vai movimentando o intelectual e o moral, é que a gente vai percebendo o quanto a gente está progredindo também. Será que o progresso traz felicidade? O que vocês acham? Eu diria que um banheiro dentro de casa é uma felicidade sem fim, do que você ter que fazer numa pocinha, né? Fora de casa, sair à noite, no frio, no calor, e ter que fazer numa pocinha lá fora. Eu diria que esse progresso aí eu gosto, né? Não sei se mais alguém tem algum progresso que traz felicidade, mas ver a felicidade assim com o progresso vai depender do nosso modo de ver o progresso, de compreender esse progresso e do nosso desenvolvimento moral, né? A gente só vai mesmo ter dias felizes, conhecer a felicidade plena, como nos mundos felizes, quando a gente estiver mais desenvolvido moralmente. Porque pensem comigo, né? Acho que se alguém quiser dar uma parte aí, é só levantar a mãozinha ou ligar o microfone, mas enquanto a gente vê tanta violência, enquanto a gente vê tanta guerra, tanto conflito, tanta discriminação, tanto racismo, isso não é triste, né? Então, ainda o nosso coração, a nossa consciência percebe que essa felicidade, ela é tão momentânea, tão esparsa, por conta das problemáticas que a gente vê ainda na humanidade, por esse não desenvolvimento da moralidade, né? Do amor ao próximo, do amor a Deus, desse desenvolvimento que a gente vem buscando na doutrina espírita. Os espíritos da codificação, né, deixaram claríssimo, claro como água, que não há retrocessos. Então, se o espírito ou o ser humano estagna, né, fica na inércia, como eu coloquei aí, ele não está retrocedendo. Ou como algumas religiões do passado achavam que a gente voltava a ser animal, né? Isso não existe. Depois do progresso dado, o progresso só caminha para frente ou pode ficar por um certo tempo estacionário. Mas, segundo a lei do progresso, né, a nossa consciência vai nos cobrar e as leis, a lei de Deus também nos faz aí, nós vamos ver como ela nos cutuca a impulsionar, a progredir, a não ficar parado, porque o progresso deve ser sempre constante, tá bom? E aí ele nos fala, né, também nesse capítulo que é bem denso, a lei do progresso. Será que o progresso moral acompanha sempre o intelectual? Que a gente falou das asinhas do passarinho, né? Os espíritos disseram no livro dos espíritos que um vem sempre seguido ao outro, né? Que não é possível que haja muito desenvolvimento intelectual e que a moral não venha logo acompanhando, né? Que os seres humanos vão ficando mais inteligentes, mas eles também percebem que precisa ter mais amor, precisa ter mais respeito, mais compreensão, mais solidariedade, por conta que um vai puxando o outro, né? Nós aprendemos muito bem aí com as leis, com a vida, até o que é o bem e o mal, o que é
se você vai ficando intelectualizado, conhecendo as coisas, a gente sabe muito bem definir o que é o bem e o mal e qual caminho que eu quero seguir, que eu sei que é o mais correto, né? Nós usamos o nosso livre-arbítrio, que é a nossa própria vontade, para fazer as nossas escolhas. Só que a inteligência e o conhecimento também trazem aí um aumento da responsabilidade, né, dos nossos atos. Muitos espíritas se assustam com isso. Eles se assustam quando a gente fala muito será dado, muito será pedido àquele que foi dado, né? E para nós, espíritas, Kardec trouxe as respostas para tudo, né? Quem não quer conhecer, não quer, mas nós, com o conhecimento, a gente assume também certas responsabilidades, certas necessidades de agir conforme aquilo o que a gente está aprendendo, né? Então está muito mais do que até só uma simples escolha, mas é uma necessidade de que nós nos fortalecemos e fiquemos cada vez melhores no lado moral, né? No lado do bem, tá? Também pode deixar, não pode deter o progresso, pode segurar esse progresso, né? E os espíritos dizem que não, como nós vimos, né? Não há retrocesso, mas também não há possibilidade de segurar esse progresso. Ele vem, ele é lei, então ele vai aí caminhando. Mas há muitos homens e pessoas e seres que podem embaraçá-lo, né? Atrapalhar esse progresso. Eu coloquei algumas situações aí que me vieram à mente quando eu estava fazendo a palestra, de que eu considero atrasos da humanidade, que é a morte de Jesus, a Idade Média, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que a escola não tem valor nenhum, que o professor não tem valor nenhum, e que a ignorância é chave, é moeda de chave daqueles que querem governar, manter a ignorância. Pode falar, Joyce. Boa noite a todos. Eu acho que a escravidão foi uma grande coisa, um retrocesso imenso do plano material para o espiritual, né? A morte dos povos indígenas nativos de todas as Américas, mas eu ia te falar duas coisas. A primeira coisa que eu ia te falar é que na lei do progresso, o progresso não é só o espiritual. Nós, a cada 50 anos, mudamos o nosso genoma. Você sabia disso? Então, aí é que tá vendo? Então, hoje a gente já faz um estudo mais minucioso e a cada 50 anos nós mudamos o nosso genoma. Por isso que doenças como câncer, como outras coisas começam a aparecer. O corpo humano está evoluindo, né? Então, por exemplo, nós tínhamos um rabo, perdemos o rabo, nós temos um apêndice, esse apêndice vai desaparecer, a vesícula vai desaparecer. O nosso corpo já não é adaptado aos intempéries, por quê? Porque nós mudamos, nós saímos das cavernas, saímos do vento forte, do clima de chuva, de frio, e estamos dentro de casa. Então, nós tínhamos pelos, perdemos pelos, e a gente está evoluindo, né? Então, à medida que a gente também evolui a parte mental, com melhoria para que a gente sobreviva mais, ao mesmo tempo o nosso corpo está evoluindo. Faz parte da lei do progresso, porque você proporciona a esse corpo que antes era de caça, ele simplesmente ficar mais em casa trabalhando no teclado. Então,
essas coisas todas estão mudando a gente. E nós forçosamente vamos ser mais inteligentes. Entendeu a situação? Então, você passa um corpo menos material para uma evolução cerebral. Então, automaticamente e forçosamente, nós estamos progredindo. A lei do progresso, ela é interessante porque ela não para realmente o ser humano. Ela está proporcionando a gente novas visões, e a partir dessas novas visões, nós estamos progredindo intelectualmente para chegar na lei moral de não fazer mais o mal e sim simplesmente o bem e ao outro, e automaticamente nosso corpo vai diminuindo à medida que a gente vai ter que progredir para um planeta melhor. Era isso que eu queria falar. Beijos a todos. Muito obrigado, Joyce. Fantástico. É verdade, sim. Nosso corpo evoluindo, progredindo também. Coloquei aí algumas outras situações, mas como a Joyce disse, cada um tem a sua visão sobre o que achou aí que o ser humano tenta segurar esse progresso. Eu agora, autoritarismo, terrorismo e outras coisas mais que a gente vem aí vendo pelo mundo, né? Aí os espíritos perguntam para. Não, Kardec pergunta para os espíritos: o progresso da humanidade é lento? E os espíritos dizem mais ou menos, né? Aí está dentro dos conformes, das coisas que vocês vão fazendo, vai vindo. Mas se um povo ficar muito estacionário, Deus, né, nos sujeita de tempos em tempos a abalos físicos, materiais que nos transformam. Então, vamos pensar aí no Covid, que muita gente achou que não foi para nada, mas foi um baita de um cutucão aí de Deus falando, gente, vamos lá, vamos caminhar aí, medicina, vacina, pensar mais no próximo, ver como as pessoas podem morrer facilmente. Vamos aproveitar o tempo, né? Deus falando aí com a gente diretamente. E também quando acontecem, não só a Covid, outras doenças também já tiveram esse poder na humanidade, como a peste negra, né? Mas a AIDS agora que foi essa semana dia aí, né, de se falar sobre a AIDS, que ela ainda mata quantos? 30 pessoas? Em decorrência da AIDS ainda se morre 30 pessoas no Brasil por Quer dia. saber? E, Eu falando né, de Joyce? novo, desculpa. A sífilis entre os jovens aumentou 40%. Sim. Absurdo, E absurdo. e o que falou no jornal, Joyce, por um pouco também de desinformação, de falta de buscar a resposta, porque o SUS dá o kit para AIDS, né? Basta o medo também de enfrentar a doença em si. Mas quando a gente também vê os transtornos aí da natureza, né? Um terremoto aqui, um vulcão lá, uma chuva aqui, um Vesúvio lá na Itália que destruiu Pompeia, né? Ah, também nós desperta um pouquinho a solidariedade, a ajuda ao próximo, a gente correr para se unir, para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. E também isso é um tipo de progresso, porque leva uma grande população a pensar, né, de forma mais humana, e também sem falar que um vulcão traz a lava que condensa e vira terra nova, terra boa, renovação. Então, nem todos os problemas, as problemáticas que a gente vê são necessariamente problemas, né? Podem ser aí situações nos impulsionando ao progresso ou até progresso já literalmente, né? Como um vulcão trazendo uma terra boa e fértil.
tá? Mas quando a gente fala assim, né, Deus pode te dar um cutucão, né? Pode ser que as pessoas fiquem assustadas, mas não é bem verdade, porque Deus também não nos desampara, né? Nessa senda aí do progresso que a gente está passando. Ele deu a nossa possibilidade de sempre voltar a tentar novamente, que é a reencarnação, a consciência, que é a bússola que nos mostra o que é o bem e o mal, o livre-arbítrio, que é a possibilidade de fazer escolhas, e o que dirá de Jesus reencarnado aqui no planeta Terra, dando exemplos, marcando a humanidade por todos os tempos, a oração, né? A doutrina espírita, a fé, os espíritos amigos, tudo isso Deus nos coloca. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente tem todas essas possibilidades aí de estar fazendo uma boa encarnação, de estar progredindo com a ajuda de Deus também, com a ajuda para o lado da paz, da tranquilidade, não só dos cutucões, né? Basta a gente pensar no pai e na mãe da gente material, né? Filho, filha, tá na hora de você sair de casa, né? Buscar um emprego. Tá na hora de você criar a sua própria vida, construir as suas próprias coisas. E Deus está, né, quando Ele está cutucando a gente, Ele está falando isso. Ah, filhos queridos, vamos lá, o planeta Terra precisa melhorar. O planeta Terra precisa preservar, precisa cuidar, precisa amar mais uns aos outros. Então, ele está chamando, até esse chamamento, esse cutucão, é amor de Deus por nós também. Tá? A humanidade, né? Kardec é muito contundente quando ele fala com os espíritos, e vamos pensar uns anos atrás, né? Mas a gente pode pensar na atualidade também, né? Que ele fala, a humanidade ainda é bastante perversa, né? Parece-nos que o mal sempre vence o bem. E a gente assistindo aí a um jornal qualquer aí, a gente acha isso mesmo, né? Mas basta a gente pensar aqui, ó, mais no contexto. Pensa na sua, pensa nos seus vizinhos, nos seus colegas de trabalho, nos amigos da casa espírita. A gente precisa mais amplo, abrir a nossa visão e ver que aquele que está próximo não é todo mundo tão mal assim, né? Que são casos aí que acontecem ainda por espíritos encarnados, pessoas encarnadas que estão mais focadas para o mal, mas muita gente está focada para o bem também. E o bem sempre vence. Nunca o mal vai vencer. O mal é a ignorância do amor, é a ignorância das leis, é a ignorância do reino de Deus, do plano espiritual, é a ignorância que leva ao mal. E o mal não vai nunca se sobrepor ao bem. O bem sempre vence. O bem é o caminho certo, o amor é o caminho certo para progredir, tá? E aí Kardec também cutuca lá os espíritos. Há algum obstáculo, né? Há algum empecilho que está prejudicando nós aqui na Terra, ao progresso? E ele responde na lata. É o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Os nossos vícios mais difíceis de serem controlados, né, de ser mudado. Eles atrapalham o progresso, porque se eu entendo, como a Joyce disse,
que eu preciso elevar-me intelectualmente e moralmente, esses vícios ficam nos atravancando, são pedras no nosso caminho que fazem com que a gente dê tropeços aí, realmente. Nesse texto que eu coloquei, ele fala, né, que é uma parte lá que eu quis colocar, porque é realmente bem extenso, ele fala que o moral, que o homem, assim, em si, ele nunca nós vamos ser todos iguais, né? Que as diferenças são necessárias no planeta Terra por conta do clima já em si, que já é diferente em cada região, e o nosso corpo também é diferente nas regiões. Mas quando nós aprendermos a moralidade, a sermos todos do bem, a trabalharmos uns pelos outros, a humanidade já será mais feliz, já será diferente, porque nós estamos aí compreendendo realmente e equilibrando cada vez mais o intelectual com o moral e dando passos nessa direção do progresso que Deus nos pede na sua lei, né? Basta observar a história do mundo e nosso íntimo. A gente fala, puxa, não progredimos nada ainda, estamos no mal, o mal é fortalecido aí por essas pessoas que só pensam nessas coisas, que são orgulhosos, vaidosos, egoístas, eles só querem isso, né? Mas vamos observar a nossa história aí, gente. Nós que éramos os encarnados das encarnações anteriores, éramos muito piores moralmente, intelectual, a escola não existia, a ciência demorou para se fortalecer como ciência, né? Então, nós estamos num período bom, sim, muito bom de progresso. Nós aí, como a Joyce falou, estamos evoluindo a nossa própria matéria, estamos com aí o progresso científico medicinal, vacina, grandioso. Nós vamos ver aí que muitas palavras, né, até no vocabulário antigo, não existiam palavras como solidariedade, respeito, amizade. Essas palavras são novas e são conquistas do nosso progresso, tá? E nós também podemos observar o nosso íntimo, como disse a palestrante de sábado, né? Se você sente uma emoção quando você ouve um determinado hino de algum país, ou sonhos que você tem, não vai dar tempo de eu contar aqui os meus como médium sonhos, coisas que eu já vivi, já vivenciei e lembranças de outras vidas, mas a gente não precisa ir tão longe assim. Basta a gente pensar em quem a gente é hoje. A nossa própria consciência mostra para nós que nós estamos muito melhores, que nós estamos muito mais calmos, no sentido de compreender as coisas, de criar coisas, de fortalecer os que a gente ama, pelo menos, né? Claro que a gente tem que amar a todos, mas isso aí é ainda uns passos aí que a gente vai dar no decorrer da nossa caminhada, né? Então ele fala, o progresso fará, é aquilo que eu já estava falando antes, né? O progresso fará que todos os povos da Terra se achem reunidos, né? Em forma de uma nação só? Não, né? E os espíritos respondem, uma nação única não seria impossível, né? Visto que aí nós temos muitas diferenças aqui no planeta Terra, mas desde acordo que nós consigamos seguir a lei de Deus, né? E desenvolver a moralidade, que nós conseguiríamos ser
um mundo melhor, né? Essa pergunta eu achei interessantíssima. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, pelas leis morais, sem o concurso das leis humanas? E os espíritos respondem claramente que sim, que a humanidade poderia viver apenas com as 10 leis morais numa boa, mas que ainda, devido à nossa condição aí de sociedade, as exigências que são feitas pelos nossos livre-arbítrios, pelas nossas condições ainda de humanidade terrestre, de expiações e provas, ainda são necessárias leis especiais, que são as leis do homem, né? Os códigos penais, aí, os códigos que os advogados conhecem bem e são necessários ainda. Mas eu tenho fé que num futuro próximo, se a gente tiver condição moral, que as leis serão todas as mesmas para todas as nações e somente as leis de amor, as leis morais de Deus, né? Então, o que nos cabe no momento, né? O que nos cabe agora, para não sermos aqueles na inércia, aqueles estagnados, aqueles que querem embaraçar o progresso, como disseram os espíritos, né? É continuar caminhando, né? É não parar realmente, é não estagnar, é estar sempre buscando conhecimento, aprendizado, é aproveitar a encarnação o máximo possível, é mudar ideias, paradigmas e preconceitos. Aproveita que você está encarnado e tenta mudar essas questões. As nossas diferenças são importantes para o crescimento da humanidade. E a gente pode estar agora, né, burlando aí esses paradigmas. Paradigmas são questões que, porque alguém escreveu é assim, está certo, está correto, né? É lei. Espera aí, né? Não é bem assim. Algumas coisas progrediram, algumas coisas mudaram. E nós não podemos continuar fazendo exatamente tudo que se fazia em 1800 em 2024, que a gente já está quase lá, né? A gente tem que pensar melhor sobre as ações, pensar melhor sobre como a gente trata o próximo, o que a gente faz com o próximo, se não está aí, se não está dando chance de ser melhor, de oportunizar aí melhores situações, tá bom? É diminuir os nossos vícios, né? Principalmente, como ele disse ali, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é sermos mais caridosos. Ai, você está pedindo que eu dou e que um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, uma palavra de alegria, um ouvir uma pessoa, coisas simples do nosso dia a dia, da nossa rotina, são considerados caridades e a gente nem se dá conta disso, porque é um paradigma achar que a caridade é só material, é só dar dinheiro ou dar roupa ou dar cobertores. Não, a caridade ela tem muitas e muitas possibilidades de ser realizada, tá? É amar a Deus sobre todas as coisas. E como nós amamos a Deus? Respeitando as suas leis, né? Sendo mais de acordo aí com as leis. É assim que nós amamos a Deus. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu trouxe um textinho aí do Leon Denis, né? Deixa eu aumentar aqui para mim sem meu óculos. Justiça e Progresso. Leon Denis, para quem não conhece também, é um dos escritores
fortes aí na doutrina espírita, muitos livros, muitas obras aí, conterrâneo, né, de Kardec, na época mais ou menos. A alma purificada, santificada pelas provações, vê cessar as encarnações dolorosas. Ela deixa para sempre os mundos materiais e se eleva na escala magnífica dos mundos felizes. A cada conquista sobre suas paixões, a cada passo adiante, vê seus horizontes se alargarem e sua esfera de ação aumentar. Percebe cada vez mais, distintamente, a grande harmonia das leis e das coisas. Dela participa de uma maneira mais íntima, mais efetiva. Unida às suas irmãs, companheiras de viagem eterna, prossegue a sua ascensão moral e intelectual no seio de uma luz sempre crescente. Então, fantástico, né? Aí, tudo que a gente quer na vida, né? Nessa vida, eu acho que, não sei se todo mundo, mas a grande maioria quer ser feliz, né? E a nossa felicidade é continuar progredindo, é continuar evoluindo, é continuar buscando aí essas possibilidades que nós espíritos temos de estar sempre aí crescendo e progredindo diante das situações, sejam materiais, espirituais, mas nós temos possibilidades mil à nossa frente. Vamos aproveitar que a gente está aqui na matéria, que a gente está encarnado, começar, se não quiser hoje, amanhã, né? Muda uma forma de pensar, vai ler alguma coisa sobre o preconceito, vai pensar um pouco melhor sobre quem você é, sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você pode fazer pelo próximo. Então, sempre, a cada dia que nasce, tem uma nova possibilidade aí de crescermos. Muito obrigada, amigos, por me escutarem. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mãozinha ou ligar o seu microfone. Não? Silêncio total. Bom, então, eu gostaria só de falar que eu coloquei o aviso no grupo hoje, que do período que nós vamos ficar com a Casa Espírita fechada, o nosso online praticamente vai seguir aquilo lá, mas nós vamos encerrar as nossas palestras online no dia 19 de dezembro, porque eu achei que na terça-feira, dia 12, era muito cedo, né? Então, nós vamos, já que estamos online realmente, vamos puxar aí até o dia 19. Quem puder participar conosco, vai e até o dia 19 a gente nos despede e deseja um Feliz Natal e um feliz ano a todos. Tá bom? Então, agora nós vamos passar para as nossas vibrações. Hoje eu